O Plano Nacional de Educação tem muitas frentes nessa definição pela sociedade brasileira, por meio do Poder Executivo e Legislativo, de quais são as metas importantes para os próximos agora 9 anos de desenvolvimento da educação. São metas que estão quantificadas, são metas que estão determinadas. Tudo isso é muito bom, porque cria uma espécie de rota, de folha de rota para nós. Agora, tudo isso apenas estabelece um longo caminho a ser trilhado. E no que concerne à educação básica, pensando especialmente este período da obrigatoriedade dos 4 aos 17, ou melhor, desculpe, no que concerne à educação básica, nós temos como eixo da construção do sistema a Base Nacional Comum. Quer dizer, é essa base que vai permitir definição de outras políticas. Então, estamos todos ansiosos para melhorar a educação básica, mas temos que ter, ao mesmo tempo, uma paciência e uma dedicação muito forte à constituição da base comum, porque ela vai nos permitir depois, primeiro, uma definição mais precisa do que queremos na formação dos professores, que vão continuar ou vão começar a dar aula na educação básica e que precisam estar inspirados por essa base que a sociedade brasileira decidiu constituir com ampla discussão, mas com a finalidade de dizer o que se espera a cada idade que o aluno aprenda. Então, o primeiro ponto é, para discutirmos a melhor formação de professores, a base comum é um pré-requisito. Um segundo ponto essencial é o material didático. Nós temos um esforço gigantesco de um país que oferece material didático para dezenas de milhões de alunos, a um custo alto, porque consideramos que é um investimento prioritário. Agora, esse material, obviamente, necessita ser constantemente revisto. E agora nós vamos ter que revê-lo, dentro de um tempo, com base nos delineamentos da Base Nacional Comum. Então, vocês vejam, nem a formação dos professores, nem o material didático podem dispensar esse esforço da base comum. Por isso mesmo, o secretário Manuel Palacios, na construção deste projeto, ele está procurando ver se nós avançamos nas datas. Vejam, o Plano Nacional de Educação, todos sabem, é um plano ambicioso. Muitas datas são prementes, queremos atender a todas, mas neste caso nós queremos antecipar. O que a lei prevê é que no segundo aniversário do plano, que será daqui a pouco menos de um ano, esteja encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, pelo MEC, um projeto conclusivo de Base Nacional Comum para ser discutido, apreciado e deliberado pelo Conselho Nacional de Educação. O que nós queremos é tentar ver se conseguimos acelerar esse prazo, de modo a ter a aprovação da base comum antes, o que coloca uma responsabilidade muito grande nos ombros de todos os que estão aqui fazendo parte das comissões e também coloca muita expectativa no que vão dizer os especialistas estrangeiros que convidamos para ajudar essa definição. Então, esse é o ponto estratégico, é o ponto nodal. O que nós queremos aí é algo relevante e que vai permitir também, eu não posso deixar de lado esse ponto, um avanço na geração de material didático. Continuamos pensando muito o material didático sob a forma do livro. Ora, está mudando totalmente o mundo à nossa volta. Temos uma quantidade enorme de material didático autônomo, independente, que surge sob forma de vídeos, de exercícios, às vezes sem nenhum patrocínio estatal, às vezes com injeção de recursos estatais, no mundo todo. E todo esse material que está surgindo, ele precisa cada vez mais ser valorizado como material de ensino. Como nós vamos incorporar esse material? Como iremos além do livro? Substituiremos o livro por plataformas digitais? São questões que vão se colocar depois. As questões não estão se colocando na base comum, mas é a base comum que vai permitir que depois disto se defina qual o tipo de material didático que queremos. Não só o conteúdo do material didático, mas as formas deles. Temos, claro, a expectativa de fazer uma grande distribuição de tablets. Isso já foi realizado em algumas redes, com sucesso variável.
Mas, de qualquer forma, no momento atual, este parece ser um caminho bom. Eu coloco sempre entre aspas, porque em 1 ano, 2 anos, pode ser que desapareça o tablet. Pode ser que surja outra coisa. Pode ser que a gente adquira comunicações telepáticas industrializadas. Não sei o que vai acontecer, mas como esse mundo nosso da tecnologia é um mundo de surpresas extraordinárias, como vemos nossos filhos espantados que não houvesse o Wi-Fi 10 anos atrás, quando eles, mal sabem eles o que não existia além do Wi-Fi, e quando nós nos vemos, cada vez que surge uma invenção dessas, espantados com onde o engenho humano está indo, essas questões terão que ser colocadas, quer dizer, não no formato tablet, que pode ser superado, mas em outros formatos. Sobre a base comum. Em primeiro lugar, nós temos que dissipar alguns mal-entendidos. Em primeiro lugar, trata-se de uma discussão ampla. O secretário Palacios procurou organizar comissões divididas conforme a assim chamada disciplina, que comissões que tenham representação das 27 unidades da federação e que tenham representação de um vasto número de universidades. São 35 universidades, se eu não estou enganado, Manuel, que têm assento nas comissões, o que garante que nada está sendo proposto como, vamos dizer, um projeto de um único centro, de um único grupo. Nós escolhemos pessoas que representam as sociedades científicas, que representam os sistemas de ensino, que representam a academia, que representam os professores da rede. Nós escolhemos todos querendo justamente que disso resulte um conhecimento efetivo e aplicado. Nós também não queremos, e isso acho que tem que ser enfatizado, porque de vez em quando surge essa discussão, não estamos pensando numa formação conteudística. Não se trata de uma lista de conteúdos, mas também se trata de algo que supõe que certos conhecimentos serão adquiridos. Eu tive uma excelente conversa com 2 especialistas da Austrália, que aqui estiveram, coisa de 1 mês. Foi uma discussão boa, eu submeti ao que eu chamaria, usando um termo da minha área, filosofia, uma tortura maiêutica, perguntando a eles bastante, até conseguir um esclarecimento sobre a parte do conteúdo e a parte enfim, da competência, indagação. Gostei muito de ver que, se não me engano, na formação aos 10 anos de idade, em História, a partir de perguntas sobre como se formou a sociedade australiana, há uma série de questões, inclusive considerando o fato de que a povoação inicial da Austrália é uma povoação que vem de degredados, de condenados, e que então abre, inclusive, para uma investigação sobre a lei penal inglesa. Então, quer dizer, é um trabalho no qual eu ressaltaria, primeiro, a pergunta, é uma indagação. Eu penso que esse ponto será muito importante. Se nós pudermos estruturar, articular, pensar a base comum a partir de perguntas. Não de resposta. Claro, perguntas demandam, às vezes, respostas, mas uma resposta o que é? É algo provisório. Na ciência não há resposta definitiva. Na língua, a língua também não tem o certo e o errado definitivo. A língua está em constante mutação. Nós vivemos num país em que aquilo que era erro 10 anos atrás, 20 anos atrás, no português do Brasil, hoje se torna norma culta até, como se usa muitas vezes o termo. Então, tudo isto significa que é muito importante o aspecto da indagação, o aspecto do questionamento. E outro ponto é a abertura de muitas possibilidades de resposta. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, é claro que ninguém está estudando a Austrália para conhecer o sistema penal inglês. Mas como a população inicial daquele país continente é uma povoação que passa pelo degredo, então isto faz que haja sentido nesse tipo de pergunta. Outro exemplo que às vezes é colocado, que creio que muitos aqui tiveram a ingrata experiência de estudar a geografia a partir da pergunta fundamental sobre quais são os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Cada um dos quais é um rio gigantesco, né? Um rio muito maior do que muitos rios europeus. Ou do quais são os afluentes da margem direita também. Então era a grande questão qual ia cair na prova de geografia, direita ou esquerda. Mas, de qualquer forma, é óbvio que não se trata disto. Mas conhecer as bacias hídricas do país certamente é muito importante.
Cada bacia hídrica do Brasil significa não só regimes de água muito diferentes, mas natureza do solo, vegetação, temperatura, povoamento, história. Eu aproveito isso para lembrar que nós não podemos mais contar a história do Brasil colônia como se houvesse apenas o Brasil colônia. Temos que deixar muito claro que antes de 1822, 1823, havia duas colônias no território que hoje ocupa o Brasil, uma sendo o Brasil, outra o Grão-Pará. Nós não podemos continuar fingindo que a Amazônia era parte do Brasil, quando, até pelo sistema de ventos, ela se reportava diretamente à então metrópole portuguesa. Então, esse é um ponto que já podemos até fazer uma passagem da questão geográfica e questão histórica. Não podemos ignorar toda essa história de uma parte do país. A base nacional, me parece, ela deve considerar as diferenças regionais. Embora, por ser nacional, justamente ela comporte um percentual de escolhas regionais, é fundamental que todo brasileiro saiba que essas diferenças existem. Um dos maiores historiadores nossos da atualidade, Evaldo Cabral de Melo, critica a história que nós aprendemos como sendo uma história riocêntrica, centralizada no Rio de Janeiro. Então, o que diz Evaldo? Que a independência do Brasil, promovida pelo príncipe herdeiro de Portugal, abafou, em especial, a riqueza do Nordeste, razão pela qual o Nordeste 3 vezes se subleva, na primeira metade do século XIX, em 1817, em 1824, e ainda na possível primeira revolução socialista do país, em 1848, na Revolução Praiana, ou da Praia. Então, o que sustenta Evaldo Cabral de Melo? Que nós temos que pensar essas histórias, que não são histórias regionais, não são curiosidades. Nós podemos perfeitamente estudar a história do Brasil inteira sem nunca ouvir falar da Guerra dos Acioles, no Ceará, na década de 1910. É uma pena, mas é impossível nós estudarmos a história do Brasil sem pensarmos nesses distintos protagonismos regionais que surgiram. Então, certamente o Ceará quererá destacar na sua história aquilo que lhe é específico, como cada estado vai fazer. Mas na base nacional temos que ter uma consideração maior dessas diferenças, sob pena de impormos essa história que Evaldo chama de riocêntrica, ou que poderíamos dizer que exclui a Amazônia, ou que ignora outras partes do país. Tudo isso faz parte desse contexto. Quero também observar que há uma discussão que ocorre muito e que certamente teremos que considerar, não neste fórum, mas depois, do número de disciplinas do ensino médio. Criou-se quase um lugar comum de que haveria um excesso de disciplinas, sendo que esse consenso caminha muito na direção, o que me parece, de quererem retirar 2 ou 3 matérias, artes, filosofia e sociologia. Não me parece que a discussão sempre é bem-vinda. Mas me parece que mais importante do que a questão do número de matérias é a questão da articulação do ensino delas. Não é a mesma coisa ter 13 matérias, como se diz, se elas estiverem bem articuladas entre si, e ter 9 ou 10 totalmente desparelhadas. Este ponto será bom se na discussão da base comum for assinalado. Voltando ao exemplo das bacias hídricas, das nossas grandes bacias hídricas da Amazônia, mais Araguaia e Tocantins, do São Francisco e do Rio da Prata, incluindo toda essa vasta região do Rio Paraguai, dos seus tributários. Então, pensando nessas 3 bacias, é claro que elas remetem à história. Um curso de geografia que as considere ganhará se estiver articulado com um curso de história, que elabore o seu povoamento e, por que não, também com escolhas no estudo da língua portuguesa, uma vez que sobre essas 3 bacias, de imediato realça pelo menos uma grande obra-prima, que é Vidas Secas, que já pelo nome faz uma certa ironia com bacia hídrica. Então, quer dizer, como podemos tentar articular o ensino de uma maneira que funcione melhor e que ganhe. Então, a questão talvez não seja o número de matérias, talvez seja como articular isso.
Essa questão será uma das questões importantes num outro projeto do MEC, também a cargo da Secretaria de Educação Básica, cujo titular Manuel Palácio aqui está, que é a questão da formação de diretores. Se há um ponto que nós consideramos muito importante na formação de diretores, é a capacidade de articular a equipe de professores. Então, nós queremos muito que seja possível um planejamento do ensino de maneira que seja assim articulada. E dessas maneiras podemos ganhar muito. Quer dizer, cada matéria, dialogando com outras, poderá trazer grandes avanços. Esses são alguns dos pontos principais que eu queria expor à sua consideração, no sentido de tentarmos uma base comum que seja uma porta de abertura. Ninguém quer a base comum como uma algema, como uma camisa de força. A ideia da base comum é ela ser um espaço de abertura para mais e mais discussões. Então, como podemos formular isso de uma maneira que acentue a indagação dos jovens? Se há papéis que, vamos dizer, deveríamos considerar de maneira muito forte na educação básica, seriam não se perder o prazer, ou melhor, se reintroduzir o prazer no conhecer, e não se perder a dúvida. Essas questões são fundamentais. Nós vemos nas crianças pequenas o intenso prazer com que elas conhecem alguma coisa, a alegria com que elas contam ao pai alguma coisa que aprenderam. E, de repente, quando elas entram na escola mais formal, esse prazer parece sumir, parece desaparecer. A escola passa a ser um espaço de tédio. Então, quando esse espaço de tédio se estabelece, alguma coisa de muito errada aconteceu na educação. Creio que o fato de sermos todos aqui professores quer dizer que nós temos prazer em conhecer e acredito que prazer em transmitir o conhecimento. Esses pontos nós devemos ser capazes de transmitir a nossos alunos. E outro ponto a isso associado é a questão da dúvida, do questionamento. Quer dizer, se nós não insistirmos muito na questão da dúvida, na provisoriedade do conhecimento científico, nas modificações que ocorrem, nós vamos cometer grandes enganos. Poucos anos atrás houve uma discussão, porque um texto patrocinado pelo MEC disse que há formas de comunicação que são eficazes na comunicação, mesmo que incluam o que chamamos de erros de português. Isso virou uma espécie de querela política, como se o governo brasileiro estivesse querendo promover um domínio errado do português. É interessante que, no mesmo tempo, a Secretaria Estadual de São Paulo publicou um livro que acho que tinha o título como Menos ou Menos e que tratava da mesma questão. Nenhum deles estava propugnando que se ensinasse a falar menos ou se ensinasse a falar de que ou que se ensinasse a falar algum outro erro. Mas todos estavam encarando um fato fundamental da comunicação, e que é uma relativização do erro da língua. Quer dizer, o erro da língua não é absoluto. Nós temos, nós somos um dos poucos países do mundo cuja língua, estou falando português falado no Brasil, foi evoluindo, foi crescendo, justamente a partir do erro. Nós constantemente erramos as regras de português lusitano. Quer dizer, nós, por exemplo, pouquissimamente utilizamos a ênclise. Nós utilizamos muito mais a próclise. Ora, pelo menos quando eu estudei na escola, o que eu aprendia era o primado absoluto da ênclise, a recusa da próclise quando ela tornasse tônica, tônico o pronome átono, e tudo isso mudou por completo, até porque no Brasil o pronome indireto, que os portugueses chamam de átono, é tônico. Nós tonificamos esse pronome. Então, nós somos uma língua que evoluiu pelo erro. Então, o que isso nos indica sobre o erro de português? Claro que nos choca, a mim choca o erro de português. Mas uma coisa é a minha reação pessoal, outra coisa é esta mudança para a qual temos que preparar os alunos, seja na língua, seja na ciência. Ciência também tem verdades provisórias. A própria palavra verdade é excessiva para a maior parte das ciências. Então, nós temos que preparar pessoas para que possam enfrentar um mundo mudando. Aqueles nossos alunos que vierem a ser cientistas, eles terão que estar preparados para poderem fazer pesquisas, fazer perguntas. Inibir a pergunta é uma das piores coisas que se possa fazer na educação. Eu acho que, então, esse espírito, penso que pode ajudar muito o crescimento da educação brasileira. Então, em linhas gerais, são esses alguns dos pontos principais que eu queria
dizer, em nome do Ministério da Educação, a todas as especialistas, a todos os especialistas aqui reunidos, nacionais, internacionais, e esperar com ansiedade o resultado dos trabalhos de vocês, o avanço deles e a definição de um novo salto para a educação brasileira. Este ponto é o decisivo. Quer dizer, nós temos que garantir, dentro de não muito tempo, que desde a mais tenra infância, toda criança brasileira tenha uma educação boa. Temos que garantir isso. Isso não se faz do dia para a noite. Mas se há uma meta fundamental é essa. É aproveitar os períodos em que a pessoa mais necessita de apoio, de todas as formas, inclusive educacional, para fazer esse salto. Então, é a esse trabalho que eu fico contente que vocês estejam convidados e que este evento, pelo qual cumprimento a Fundação Lema, bem como um DIME concede, para qual este evento é uma etapa fundamental. Uma boa tarde, um bom trabalho a todos.